Estamos iniciando então mais um podcast Mãe Pode Tudo, podcast da maternidade. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, uma pediatra que está há mais de 40 anos atuando na pediatria. E hoje ela trabalha muito com parentalidade. É isso aí mesmo, doutora? É isso aí mesmo. Me formei há 40 anos atrás, 38 de pediatria. Tenho muitos filhos, como eu digo, né? A Lizia sabe bem, porque os dois dela são meus pacientes. Verdade. E nesse período todo aí, eu atendi mais de 5.000 partos e hoje já tenho quase 30.000 pacientes na minha lista de pacientes do consultório. Que legal, a que doutora profissão maravilhosa, Lúcia né, Dil. doutora? Eu adoro. Colocar seres humanos no mundo, né? É mãe mesmo. E num período de tantas transformações que é a infância, né? E tu é pedivó já de alguma mãe? Muitas, Jura? porque eu tenho os quantos que vão me consultar, porque eu atendi eles e atendi os partos deles, então tenho muitos. Que bacana, que legal, doutora. Nos conta um pouquinho sobre a tua trajetória. Tu tem hoje um perfil chamado Fica Tranquila Mamãe. E o que tu aborda no perfil? Ele tá com quase 50.000 seguidores, né? É verdade. Na realidade, assim, ó, para quem me conhece de tantos anos, e a Lizia conhece bem, eu nunca fui de ter... Tinha um perfil, acho que desde 16, 17, 16, por aí. Mas o meu perfil postava, porque todo mundo sabe que eu gosto de nadar. Postava, então, eu na natação, ganhando medalhas, algumas pequenas coisinhas de pediatria, porque eu não tinha muita intimidade com o microfone. Um dia, não sei porquê, eu fiz um post dizendo assim, ó, quatro dicas para criar bem os filhos. Eu tinha feito um curso lá que era Neurociência e Comportamento na PUC, uma pós, e veio um psiquiatra de São Paulo que disse, o Jair Mari, o nome dele, Jair Mari, Madiaísa. E ele disse assim, você para criar um filho primeiro tem que dar autonomia, tem que dar limite, tem que dar amor. É isso aí a dica. E eu ainda botei mais um exemplo. E aquele meu post, eu devia ter 2.000 seguidores, 2.500 por aí, 3.000 acho que eu tinha na época, que a maioria era pacientes, né? Uhum. Aí o que aconteceu? Bombou, foi visto por 6.000 pessoas. Nossa. Aí caiu a ficha, eu disse, olha só quanta coisa interessante. Mas, nesse período aí, a gente como pediatra, a gente sempre fala de parentalidade, é uma coisa que está inclusa na nossa profissão. Só que mudou muito desde que eu me formei. Uhum. As mães de hoje são as melhores mães que eu atendo. As mães da minha idade eram mais complicadas e não tinha isso, era aquela educação tradicional. Isso que eu queria te perguntar, doutora, só pra gente esclarecer para o nosso público, o que é parentalidade? A parentalidade é criar filhos, é cuidar dos filhos. E principalmente, educar os filhos com amorosidade, mas dando limites e com muito respeito. Uhum. A parentalidade, então, ela é o seguinte, ela é tudo que nós pediatras falamos no consultório. É exatamente criação de filhos, falar de comportamento, aí inclui a birra, inclui ensinar para os pais e para as mães como é que tu ensina, como é que tu dá limite, como é que tu é uma autoridade, como é que tu não é permissivo nem autoritário, mas tu é uma autoridade, uma referência, como é que tu dá exemplo, o que é empatia, coisas que hoje em dia fazem muito no mundo moderno e que quando eu me formei nem se falava isso, a gente nem aprende na É faculdade. que hoje em dia também as crianças mudaram com a questão da tecnologia e até os ensinamentos mudaram por conta da tecnologia no nosso dia a dia, correto? Correto. E assim, que tem um lado bom, que é o lado que tu pode usar o mundo digital para aprender. Quanta coisa a gente aprende, quanto curso tu faz online, por exemplo. Mas o excesso de telas também é um outro desafio, né, doutora? Esse é um grande desafio com muitos prejuízos, né? Porque a criança que vê muita tela, ela já não dorme bem. Então, ela tem problema de sono, ela não se exercita tanto porque ela está só em função da tela, ela fica sedentária, ela acaba engordando. E o que tu está fazendo? Está aqui vendo tela, tu come porcaria, come coisas que engordam. Outra coisa, Concentração também. a concentração é muito, porque tu perde a concentração. Quando tu tá com a tela, tu
tu não interage, porque na realidade tu é um espectador passivo. Então, com isso, tu não fala, tu não conversa, tu não troca sentimentos. Então, a tela é um grande problema nos dias de hoje. Foco, concentração, atenção, dificuldade de convívio social com outros, porque tu fala com o computador, nem fala, ele fala contigo, né? Sim. Ou as telas, ou o iPad, o que seja. Então, é um problemão. Por exemplo, a luz do celular, que é uma luz azul, que a gente nem sabe, mas que é azul, o que ela faz? Ela diminui, ela não deixa ser... tu produzir e tu ter a melatonina, que é super importante para o sono. Então, com isso, tem distúrbio do sono, tu não dorme tanto, aí no outro dia tu tá cansado, tu rende menos na escola, tu tá irritado, tu quer brigar. E hoje, assim, em alguma porcentagem, quantos dos teus pacientes sofrem desse mal? Mais ou menos, tu tem uma ideia? Um mal mesmo, um mal, o vício nas telas, no mundo é 1,6% a 3%, não passa disso. Mas a gente tem que educar os pais e mães para usar as tecnologias, as mídias... A nosso favor. A nosso favor. Exatamente. Porque, na realidade, eles são somente mídia, né? É a tecnologia, tu tem que aprender a usar. Tem o lado positivo, tem o lado Mas negativo. uma coisa que a gente comenta muito aqui, doutora, é sobre a educação pelo exemplo. E os pais, na verdade, têm que sofrer uma reeducação, porque os pais já ficam muito tempo na tela, as crianças acabam vendo aquele exemplo, tem como exemplo isso, né? E reproduzem aquilo que aprendem dos pais. Ou os pais, muitas vezes, separados ou não, acabam entregando o celular como uma fuga, tipo, é um momento de relax pros pais. É a e babá, criança... é a babá. É a babá, É, exatamente. Sabe que eu escutei do meu filho uma coisa que eu nunca esperava escutar e que me doeu muito. Mãe, tu fica só no celular. E eu falei, putz, como é que eu vou reagir com isso, né? Meu filho tá me chamando a atenção que eu só fico no celular. Só que assim, o meu trabalho, ele é 100% digital. E eu sou empresária. Então, assim, eu não tenho hora pra trabalhar, né? Eu trabalho dia, noite, sábado, domingo. E aí eu falei, filho, eu sei disso. Mas não significa que a mamãe tá certa estando o tempo inteiro no celular. A mãe trabalha, tu sabe que às vezes a mãe tá num cinema contigo, eu tenho que responder uma coisa que é urgente. Eu tenho essa necessidade, mas não significa que eu tô certa. E eu não quero que tu faça isso, porque isso não é bom pra mamãe. A mamãe é viciada nisso. E isso, ter um vício, não é saudável. E aí ele começou a olhar e ele me cobra. Mãe, então sai um pouquinho do celular. Então ele me ajuda. Que interessante, né? O que acontece? Isso que a Lizia falou é extremamente importante. Tu não pode cobrar, porque as crianças, elas não fazem o que tu falas, elas fazem o que tu faz. Isso é super importante. Então, o que adianta eu dizer para o meu filho, para de brincar no celular, para de brincar no iPad, eu tô aqui, O que os pais têm que fazer? Escolhe um momento do dia que é a hora da janta e promete para ti mesmo, porque também às vezes não tem uma urgência. Mesmo a gente médico tem urgência, mas se é tão urgente, tem que ir no hospital, Sim. né? Entra em casa, deixa o celular na porta da casa e usa aquele momento para ter presença física e emocionalmente. Se tu tiver uma hora por dia estando presente, física e emocionalmente, ouvindo a criança, mas não é ouvir por ouvir, entra aqui, sai ali, não, é escutativa, é escutar, porque conversar é escutar, e muitas vezes a gente não escuta, a gente fala sozinho. E a atenção, eu acho que é um dos maus do tempo, assim, porque a gente escuta, mas a gente não coloca a atenção, né, doutora? Sabe isso também é desafiador. Não, exatamente isso. Até o Antônio agora tá passando por um diagnóstico, a gente não tem o diagnóstico fechado ainda de PAC, processamento auditivo central, que é quando a criança... A doutora vai saber explicar melhor, mas pelo que eu entendi, é quando a criança, ela recebe a informação, mas ela não processa. Hoje em dia tem muitas coisas que são muito diferentes. Então tem o PAC, tem a transtorno sensorial, tem milhões de coisas que a gente até nem sabe direito falar. Mas voltando para a atenção, então assim, exatamente, o problema do século é a escuta. As pessoas não escutam. Elas falam sozinhas e não escutam o que tu fala. Então, com elas e claro que isso aqui só vai fazer com que cada vez tu fique mais sozinho, mais isolado, porque não tem convívio social. Mas eu acho até por isso que os podcasts estão tão em alta. Porque as pessoas conseguem escutar outras conversas estando no trânsito, fazendo uma comida. Eu sou uma pessoa que sou muito fã de podcast.
Eu adoro ficar escutando outras conversas, né? Mas, assim, conversar com outras pessoas, eu tenho TDAH, assim como a Lisier também tem, eu não consigo prestar atenção por muito tempo. Eu me sumo. E essa escutativa que também é um desafio dos nossos tempos, assim. Eu vejo, por exemplo, que na geração da minha mãe, isso é muito presente. A minha mãe, e talvez até por uma questão de faixa etária, o tempo que ela está com os netos é totalmente de qualidade, sabe, doutora? Isso aí. São horas de escuta ativa, de troca muito genuína das crianças com parte... E por isso eu acho a presença dos avós tão, assim, é tão encantador e é tão valioso. Porque são pessoas que já não estão mais... muitas vezes na ativa profissionalmente, e tem muita paciência, né, doutora? E eu acho que educar uma criança não é só amor, tu tem que ter muita paciência, É um exercício diário de paciência. Um exercício, porque eles estão o tempo todo nos instigando, o tempo todo nos provocando, porque eles também estão aprendendo, aliás, eles estão aprendendo. Nós que somos adultos ainda estamos em aprendizado, e que bom que é assim, né, doutora? E uma coisa que eu falo sempre, se vocês me ouvirem em algum outro lugar, vocês vão ver eu falar sempre isso. O nosso cérebro cresce de trás para frente. Então, o que acontece? A primeira parte do cérebro é que faz a gente viver. Regula a respiração, regula a frequência cardíaca, a consciência. Mas o lobo frontal, que é o córtex pré-frontal, que é o mais importante de todos, ele só vai atingir a maturidade dele entre 21 e 25 anos. Olha só. A gente não pode querer que uma criança tenha noção do que vai estar fazendo. A mesma coisa um adolescente. Quantas vezes o adolescente é rebelde? Ele é rebelde porque ele não tem ainda aquele raciocínio lógico, essa maturidade, essa assim, tomada de decisão consciente. Então, ele se arrisca. E ele tá numa fase onde ele já é consciente de algumas coisas, ele já tem uma consciência maior do que a da criança, mas ainda não é um adulto com o cérebro formado ali. Então, ele acaba fazendo coisas mais erradas por conta disso também. E isso aí sobre a infância, se tu pensares o seguinte, ó, a gente muitas vezes trata os filhos como adultos, e eles não são adultos, eles estão evoluindo, e a função de pai e de mãe é educar e transformar aquela criança num adulto saudável, consciente, crítico, uma pessoa boa para o mundo. E nós também acabamos nos educando nesse processo, né, doutora? É impressionante o quanto a gente amadurece, o quanto a gente evolui. E é aquele ditado que diz, quando nasce uma criança, nasce uma mãe, porque com certeza eu sou diferente daquela que eu era antes dos meus filhos nascerem. E cada gestação é uma gestação diferente também, porque tu aprende coisas novas. Apesar de já ter um filho, no segundo vem mais uma avalanche de novidades, né? Cada um é cada um, tem temperamentos diferentes, jeitos diferentes. E é fantástico, é maravilhoso. Imagina, né, pra mim, que fui mãe aos 19 anos. Eu não tinha meu cérebro formado ainda. Não, era um bebezinho e um cérebro adolescente. E é uma coisa que faz com que a gente tenha que amadurecer muito mais rápido, né? Eu tive que amadurecer no tranco. E hoje eu vejo amigos meus que eram daquela época em que eu não era mãe, agora que eles estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio. Porque eles levaram mais tempo, eles, né, não tiveram filho, enfim. É isso aí, e realmente a maternidade é uma evolução, né? Porque, exato, tu vive tantos momentos bonitos, né, na maternidade que só te acrescenta. Na verdade, também tem essa parte, a gente tende a romantizar, né, doutora? Mas tem todo o outro lado também, que é esse momento, tem momentos que dá vontade de dar uns berros, de jogar a criança longe. Ontem mesmo, o Vitor, que é meu bebezinho de 2 anos, ele teve uma crise, assim, que ele veio, assim, pra querer me bater. Eu disse, filhote, e eu me mantive, porque eu sou totalmente contra bater, assim, né? Eu tudo também. assim, na conversa, no diálogo, não tem tapinha educativo, não existe, é só diálogo lá em casa. E eu disse, meu filho não pode fazer isso na mamãe, filhote. Então, assim, levou alguns minutos, cerca de 15 minutos, pra ele se acalmar e voltar a si. E aí, depois, ele mesmo diz assim, desculpa, mamãe, eu amo você. Sabe, doutora, que coisa mais linda. Mais lindo mesmo, né? E eu agradeço a Deus, eu digo, meu Deus, muito obrigada por ter lucidez, por não perder a cabeça, porque a gente, nessa rotina louca do dia a dia, a gente acaba, a tendência a gente perder a paciência é muito grande. É porque não é fácil. Eles muito tentam, difícil. eles insistem, tu tem que ter muita paciência e muita conversa. Mas uma coisa que eu digo sempre, isso é mais importante de tudo.
às vezes tu perde a paciência, é normal. As mães não podem se culpar. Essa coisa de romantizar, que eu sempre digo, romantizam o parto, tem que ser de parto normal e natural, romantizam a amamentação, óbvio, eu como pediatra vou querer 200% que tu só amamente, mas se não dá, por que fazer as mulheres sofrerem? Exatamente. Mas o que é importante é a reparação, porque a gente erra todos os dias, só que cada novo dia é um dia de tu recomeçar as relações. Ontem eu perdi a paciência com o Antônio. E a gente estava assistindo a final do surf juntos. E eu disse pra ele que ele tinha que estar dormindo já. Mas ele queria assistir a final do surf comigo. Eu falei, então tá, tu pode ficar aqui, mas tu não vai pegar no teu celular e a mamãe também não. E nisso eu recebi uma ligação. E ele pegou o celular dele. E eu falei, Antônio, eu disse que não era pra tu pegar o celular. Eu só peguei porque me ligaram. E aí ele começou a gritar, porque eu vou jogar, porque não sei o quê. E aí eu já tava ali num momento estressada do dia, no final do dia. E aí a gente começou a discutir, eu gritei com ele. E eu fiquei me sentindo muito mal. E assim, eu sou uma pessoa que eu tenho a voz muito alta e eu já falo mais alto. E aí eu falei, puxa vida, eu errei com ele. Aí hoje de manhã eu acordei e disse assim, Antônio, perdoa a mamãe. A mamãe errou ontem. A mamãe agiu mal contigo. E aí ele acordou e me pediu desculpa também, porque ele viu que ele também tinha errado comigo. Tá tudo certo. Vamos tentar melhorar, né? Vamos tentar ser melhor um pro outro, porque lá em casa é só eu e ele. Então a gente tem que se ajudar. Eu tava num momento que andava muito carregada, porque todas as tarefas de casa estavam ficando nas minhas costas. E ele já tem idade para ajudar. Eu acredito que aos 8 anos a criança já pode ajudar em casa, desde né? cedo tu pode dar responsabilidades para as crianças Eles desde os gostam, 2 né, anos, doutora? e eles gostam. Isso é super importante para o futuro, porque as crianças precisam ser autônomas, elas não podem depender a vida inteira do pai e da mãe, porque quando chegar na vida adulta não vai ter tomada de decisão, não vai saber, vai ser uma pessoa insegura, indecisa. Mas voltando ao que tu falou, é a reparação. De novo, errar todo mundo erra. Tu errou, pede desculpa e começa tudo de novo. Isso é o dia a dia. E a parentalidade, que é criar laços, é criar filhos, isso não é só com os filhos, a parentalidade são as relações do dia a dia. É marido e mulher, mãe e filho, pai e filho, até com os amigos. São as relações e por isso que é tão importante. E Sim. encontrar também um denominador comum também nas formas de criação. Porque, ok, quando os pais são casados, é mais fácil de tu ver como um tá conduzindo, como o outro tá conduzindo. Agora, quando os pais são separados, há uma tendência, né, doutora, de o pai conduzir de uma forma, da mãe conduzir de outra maneira, e a criança ficar perdida nesse meio do caminho. Isso é super importante, porque quando tem duas maneiras de pensar, a criança sabe, ela se perde, não tem segurança nenhuma. Perde a referência. Perde a referência. Eu sempre digo, o pai e a mãe, mesmo separados, vocês têm que falar a mesma língua. Sim. Não adianta tu dizer sim e o outro dizer não. Não adianta tu querer ser bonzinho, conquistar a criança, porque tu só pega na quarta, no sábado e domingo, e a mãe que fica nos outros dias, aí tu deixa fazer tudo, e a pobre da mãe é a megera da história. É bastante o que acontece comigo. Então isso aí é uma coisa que tem que mudar, porque os pais têm que saber, tu quer educar um filho, dar limites, é a maior forma de dar amor para uma criança. Tem que andar na mesma linha de raciocínio, né? A criança não entende um sim, um não. Ou que nem assim, quando a criança faz uma birra, exatamente igual. Claro que nem a Elisia falou, a gente hoje em dia, e isso é um grande problema, porque a gente foi criado, eu que sou uma geração antes de vocês, na base do olhar, na base do tapa. Graças a Deus eu nunca apanhei, mas meu pai olhava, tu já ficava tremendo, tá mal, né? E as pessoas, então, era castigo, cadeira do pensamento, 1 minuto para cada idade. Isso eu aprendi na faculdade, na pediatria. Castigo, cadeira do pensamento, palmada. E hoje já não é mais utilizado. E hoje a gente sabe que isso é um trauma para o cérebro. Cada vez que tu bate numa criança, que tu grita com uma criança, é como se tu estivesse batendo. Se tu gritar com a criança, é a mesma coisa que tu bater numa criança. E traz traumas que depois tu vai levar uma vida inteira para conseguir resolver. E o pior de tudo, a gente aprende pelo exemplo. Se tu faz isso, o que o teu filho vai aprender a fazer nas relações que ele tiver no futuro? Igual. Ele vai querer, por isso que hoje em dia a gente tem que largar todos esses traumas. Para te ser bom pai, bom mãe, tu tem que deixar boa mãe, tu tem que deixar os traumas da tua criação, se tu apanhou,
se o teu pai te abandonou, se tinha um pouco de desamor na tua casa, se não teve um apego tão seguro, tem que largar tudo isso e recomeçar para te poder ser um bom pai, uma boa mãe. Claro que quem teve apego seguro, que é aquela relação maravilhosa de amor entre o cuidador, que pode ser o pai, a mãe, o vô, a avó, quem for que cuida daquela criança, e a criança, isso constrói para a criança uma segurança que dá para ela uma personalidade no futuro segura, autônoma, uma pessoa que sabe decidir e que acredita em si mesma. Por isso é tão importante o amor nesses primeiros anos de vida, que é a infância, os 12 anos. Sabe, doutora, que a minha irmã frequenta a psicóloga e tal, e aí um dos diagnósticos da psicóloga foi o seguinte, baseado nisso que tá falando, assim, ela disse assim, o problema de vocês, porque a minha irmã falava da minha mãe, da minha irmã, dela mesma e de mim, o problema de vocês é que vocês têm muito amor próprio. Vocês se amam demais, se amam entre si e tem muito autoestima muito elevada. Isso pode ser problemático, mas eu vejo como o contrário, sabe, doutora? Eu acho que quando a gente se ama, a gente não aceita nada menos do que aquele amor que a gente já conhece. Exatamente. E isso tem tudo a ver. Porque assim, ó, a relação que tu tem quando tu é bebê com teu pai e com a tua mãe, tu vai imitar. Quando tu tiver filho, tu vai fazer igual. Por isso que um pai e uma mãe amorosos, essa criança, quando for pai e mãe, vai ser amoroso. Senão é um trauma que ela vai ter que conseguir resolver para poder ser um bom pai e boa mãe. Porque ninguém consegue dar aquilo que não tem dentro de si, E que não ganhou. Exato. E muitas vezes as pessoas são bacanas, mas elas tiveram pais que também amavam elas. Só que o pai batia, porque naquela época todo mundo batia, botava de castigo, gritava, berrava. Então é difícil, né? Vamos falar sobre os nossos parceiros aqui, servir um bolinho pra gente. Por favor, porque eu não almocei. A primeira coisa que eu cheguei, eu disse assim, ó, Marina, vamos chegar, vamos receber a doutora Lúcia, já vamos imediatamente cortar esse bolinho, porque eu tô com faminta, meu Deus. Agora é o momento dos bolinho parceiros. Olha só, gente, nós estamos aqui com o bolinhos da Tabata. Hoje é o sabor de nozes, ele é delicioso. Não, a carinha do bolinho da Tabata está maravilhosa. Tu já provou o bolinho da Tabata alguma vez, doutora? Eu já. Já? Já ganhei, de seguida eu ganho bolinho da Tabata, é maravilhoso. E tu sabe que na minha segunda gestação foi quando eu descobri o bolinho da Tabata. Então, toda semana, doutora, eu pedia o bolo e para receber as pessoas. Depois do nascimento do Vitor também, para receber visita. Assim, é um bolinho caseirinho muito saboroso. E teu filho não virou um formiguinha? Eles não são muito chegados em doce. Sabe o que eu ofereço? Eu não tenho essa coisa da alimentação com as crianças. Eu não tenho nada restritivo. Eles têm acesso às coisas, mas eles tendem a escolher coisas mais saudáveis. Sim. Porque eu acabo consumindo mais, né? Não, e é o exemplo, né? É o exemplo, E isso que tu falou, isso que tu perguntaste é muito importante. Eu vou deixar para comer depois, quando terminar o nosso podcast. Tabata, mas estou te dizendo, teus bolos são maravilhosos. São sucesso! O que eu ia dizer assim, ó, sabia que quando tu come mal na gravidez, muito lanche, muito açúcar, tu cria o paladar, né? A gente cria o paladar Sim, durante porque a criança já sente, né? E aí depois ela vai gostar de doce, vai gostar de comida que não é saudável. Por isso é tão importante a gestação. Sim, o cuidado na gestação. O cuidado na gestação. É o equilíbrio, na verdade, né, doutora? O equilíbrio, a gente tem que ter equilíbrio na vida. Tudo, né? E aí eles consomem o bolinho, mas eles pedem pra tirar essa parte de cima. O Antônio eles gosta gostam também. do bolinho mesmo, sabe, doutora? O Antônio também não gosta muito do recheio, do Porque recheio. não são habituados a comer doce, né? Exatamente. Doutora, conta um pouquinho pra gente dessa parte da natação na tua vida. E como é que isso te ajuda também na parte profissional, assim, tu disse que tu postava inicialmente nas tuas redes um pouco das tuas medalhas e tal. No início da minha rede eu postava as coisas da natação, às vezes os gatinhos, os cachorros, alguma foto com a minha mãe, quando eu saía para jantar com alguém, o restaurante que eu gostava, uma viagem que eu fazia. Aí que nem eu comecei a contar, quando explodiu aquele meu primeiro post que muita gente viu, eu comecei a postar. E aí começou a aparecer para mim no meu Instagram parentalidade, que eu nem sabia que tinha isso, parentalidade. Eu comecei a estudar, eu tinha feito já a pós-graduação em neurociência e comportamento que eu tinha amado da PUC. Aí eu comecei a olhar, até que um dia eu resolvi na certificação de disciplina positiva com a Fernanda Lee, que é maravilhosa.
passei o fim de semana em São Paulo e a partir dali eu comecei. Então, aí eu fiz o certificação em educação parental com o Instituto Eduque Bem. Agora eu estou fazendo uma pós-graduação com a Jaqueline Vilela. E hoje de manhã eu terminei a certificação em educação neuroconsciente com a Thelma Abraão, que para mim é a top das galáxias. Essa educação continuada, né, doutora, que a Fê falava esses dias pra gente, que é uma psicopedagoga, é um problema, inclusive, nas escolas, porque os professores não têm esse espaço para continuar investindo na educação. E muitos pediatras também acabam ficando para trás. Acho que não é muito usual essa busca por conhecimento, né? Nessa parte, principalmente, que tu vê assim, ó, tem muita gente ainda que vai no pediatra e o pediatra fala da cadeira do pensamento como um castigo. O que uma criança que vai para a cadeira do pensamento sente? Abandono. Ela se sente abandonada, então ela fica brigou, ela estava braba, estava com a birra, estava com mau comportamento. Isso vai gerar o quê? Mais ansiedade, mais trauma, mais medo de ficar sozinho, vai fazer cada vez mais mau comportamento. Porque o comportamento é só a comunicação. Tudo isso tu aborda nas tuas redes sociais? Eu abordo muito nas minhas redes sociais o seguinte, ó. Depois eu vou voltar sobre natação. Como eu estudei isso aí, cada vez eu estudo mais e comecei a fazer esses cursos e estudar, eu comecei a postar e vi que aquilo, todo mundo gostava. E aí, de uma hora para outra, eu cheguei em 10 mil seguidores, daqui a pouco eu fui para 20 mil e comecei a postar. Então, os posts que eu faço de parentalidade, eles geralmente fazem muito sucesso. Mas tem outras coisas da pediatria que eu também, porque eu sou uma apaixonada por pediatria, é o meu dia a dia, tudo que eu faço ali é o que eu faço no meu consultório, apesar de que muitas vezes a gente não tem nem tempo para falar de tudo isso, né? E uma coisa que eu percebo, doutora, é que todas as mães que têm filhos que são teus pacientes falam, nossa, ela é maravilhosa. Eu coloquei assim, quando eu te marquei no Instagram, no meu Instagram pessoal, eu acho que eu recebi umas 10 mensagens falando, minha filha é paciente dela, é maravilhosa, ela trata como se fosse filhos dela. Mas deixa eu falar dessa experiência só breve, assim. Quando o Nicolas nasceu, ele tinha alergia à proteína do leite. Ele teve um pediatra que participou do nascimento, né, tudo. E não conseguiu, naquelas primeiras semanas, diagnosticar isso, porque ele fazia um cocô diferente, chegou até a sair sangue. Chorava muito, tava com a barriguinha muito inchada. E a minha irmã já frequentava a doutora Lúcia, levando o Lorenzo, que é meu afilhado. E ela disse, Lizia, tu tem que levar na doutora Lúcia. Nós fomos, a doutora Lúcia, quando ela viu o Nicolas, ela já disse, Lizia, alergia à proteína do leite. Por causa da barriguinha E eu insistindo também em dar teta pro guri. E comendo queijo, e comendo... E eu não tinha fluxo de leite. Ela disse, e a doutora tirou um peso também das minhas costas. No momento que ela disse assim, Lizia, partiu pra fórmula. É isso aí. Então, isso é um trabalho, assim, tão completo, né, doutora? Porque tu viu a criança, tu viu a mãe, e tu viu o cenário todo. E isso é tão fantástico, porque revoluciona a forma como a maternidade vai se desenvolver a partir dali. Tu leva as coisas de uma forma mais leve. Não é um problema tu não conseguir amamentar o teu filho. Existem fórmulas e tu pode resolver. Existe uma fórmula específica que a gente vai dar. Então, assim, melhorou tudo. Melhorou o sono do guri, melhorou o sono da mãe, melhorou a convivência familiar, porque a mãe tava estressada, Claro. O pai tava louco, enlouquecido. Todo mundo briga. Todo muito mundo brigando, estresse. em vias de separação já, porque a coisa é muito... Potencializa tudo, né, doutora? Então, assim, foi uma experiência fantástica. E logo que o Vitor nasceu também, já começamos a frequentar a doutora. E é uma pessoa, assim, que a gente manda mensagem. E isso a doutora falou assim, tá, deixa o celular. Mas ela não segue tanto na risca, assim, porque ela responde a mãe, sabe? Ela não deixa a mãe em desespero. Sabe o que eu tenho o hábito seguinte, eu só não respondo quando mando mensagem de voz, porque eu não tenho como parar pra ouvir. Tá ouvindo. Mas se a pessoa escreve, enquanto a criança tá se vestindo, eu já respondo. Porque tu gosta, né? A pediatra do Antônio faz isso também. Isso me deixa tranquila. É porque tu tem que sempre te colocar no lugar do outro, é verdadeira empatia. Se tu gosta que te eu respondo na hora, tu vai responder. Se eu só não respondo, porque às vezes entra tantas mensagens que tu não consegue, passou uma, duas. Mas em geral eu respondo. Agora eu acho que assim, ó, a grande coisa da pediatria é acolher a família. Porque tu não atende... O pediatra é um médico que atende a família. Então eu não atendo somente... Por isso que eu falo agora, esse livro que eu disse para vocês que eu vou lançar em São Paulo, eu sou coautora do livro, Parentalidade da Teoria Prática. Meu capítulo é Pediatria e Parentalidade. E eu digo isso é a nova pediatria, porque tu tem que te importar com comportamento, com limites,
com ensinar regras, ensinar quem é autoridade, ensinar disciplina, ensinar rotina, que é uma das coisas mais importantes da vida de uma pessoa. Hoje eu ainda estava estudando de manhã por uma prova essa que eu fiz do Educação Neuroconsciente, e um desses pensadores do mundo, ele disse 70% da vida é organização. E é verdade, né? Se a tua vida é organizada, tudo é muito mais fácil, porque o cérebro não gosta da desorganização. E aí, continuando a minha história, continuei postando, sempre coisa. Eu vou mais ou menos intercalo assuntos importantes de parentalidade. Eu posto umas 2 vezes na semana e assuntos de pediatria 2 vezes. E as outras 3 vezes, ou mais 2, às vezes tem dia que eu não posto todos os dias, é assunto que, por exemplo, um dia eu vi, vocês viram aquela do pediatra, um absurdo. O cara não quis dar um atestado para uma pobre de uma mãe. Pelo amor de Deus, né? Então, tu pega aquele assunto do dia e fala. Hoje mesmo eu fiz um post sobre pais permissivos, né? Porque aquela nadadora lá que confrontou todo mundo, foi passear com o namorado em Paris sem autorização, voltou, xingou todo mundo. Isso é o quê? Provavelmente pais permissivos que deixaram ela fazer tudo e deixaram ela resolver coisas que ela não tinha capacidade intelectual quando criança para resolver. Então, é isso que a gente fala. E a natação? Eu sempre adorei nadar, sempre, desde pequenininha. Aprendi a nadar com 8 anos de idade, mas naquele tempo não tinha piscina aquecida, só nadava no verão. Aí fui, mas nunca fui de competir na natação, eu já joguei vôlei, que a gente ia nas competições, depois entrei na faculdade e larguei tudo. Aí, quando eu tinha uns 40 anos, eu morava de frente àquele clube gaúcho, eu disse, eu vou voltar a nadar, que eu adoro nadar. E a minha prof de natação, que na realidade não era ensinar natação, era treinadora, me convidou para entrar para a equipe. Aí eu entrei para a equipe do Gaúcho e fiquei lá uns 7 anos. Lá pelas tantas eu meio que larguei a equipe do Gaúcho, cansei de competição e tudo. Que a gente cansa também, porque é puxado. Mas eu sempre continuei nadando. Quando entrou a pandemia, que eu já morava aqui no Moinhos de Vento, o que eu vou fazer, né? E eu vi que o clube que eu frequento ali tinha piscina aberta com aula de natação. Aí eu comecei a ir. Eles viram eu nadando, eles viram que eu gostava de nadar e me convidaram para fazer parte da equipe. E para mim isso é muito bom, porque eu acho que é um exemplo que eu dou. Tu tens que te alimentar bem, tu tem que dormir bem, tu tem que praticar um esporte, tu tem que ser uma pessoa que tenha boa educação, tu tem que ter empatia com os outros. Isso é o primordial da vida, tratar os outros bem. Porque tu só vai ser bem tratado se tu tratar os outros bem. A vida a gente dá para depois receber, né? É verdade, sem esperar também, né, doutora? Sem esperar. Muitas vezes a gente acaba nem recebendo em troca aquilo, mas não importa, porque a nossa parte foi feita. É verdade. E sabe que é muito legal quando as crianças chegam no consultório da doutora Lúcia, que elas veem aquele tanto de medalha, sabe? Eles adoram. Tu tem as tuas adoram. medalhas Eles lá. ficam assim, sabe? Sabe, que querem nadar. orgulhosos. Eu tenho um monte que entra na natação e depois manda recado. Ai, olha, tô nadando. O ganhei Antônio uma iniciou medalha. a vela, né? Sim. E ele disse pra mim, agora assistindo as Olimpíadas, o Antônio, ele gosta muito de mexer com dinheiro. Ele tem muito interesse pelo dinheiro. E aí ele falou, mãe, o que o vencedor das Olimpíadas ganha? Eu falei, ganha medalha e deve ganhar mais alguma coisa, vamos procurar. E aí eu vi que os 3 primeiros lugares ganham um valor em dinheiro. E eu falei pra ele isso, e ele disse, pronto, eu achei meu esporte, porque ele adorou a vela trabalha muito o físico e o mental, né, o emocional, Com porque certeza. a criança tem que saber tomar atitudes sozinhas dentro de um barco. A tomada de decisão, A tomada de decisão. E aí ele disse, eu vou treinar. E aí ele começou a fazer as contas. Mãe, com quantos anos eu posso entrar nas Olimpíadas? 16. Tá, então falta 8 anos, mãe. Eu tenho 8 anos pra treinar, pra ir pras Olimpíadas. Eu vou ser campeão olímpico, eu vou ser atleta olímpico. Eu disse, nossa, mas que determinação, Antônio. Ele, tu vai ver, mãe. É isso aí mesmo, né? Tu E vai muito ver, legal. mãe. Eu acho Eu que achei o esporte máximo. É maravilhoso. Eu achei o máximo isso E a natação é um dos esportes mais completos, né, doutora? Eu adoro. E outra coisa, quando tu faz um exercício físico, tu não pensa em bobagem. Isso é importante para as crianças, para os adolescentes. Eles sabem que tem que treinar, se gostam de competir, tu tá focado naquilo. Então, tu não vai pensar em outras coisas que não são boas. E tu larga um pouco também. O vício do celular. Disso aqui. Exatamente. Ele começou a fazer... E eu percebi que o sono dele melhorou, ele ficou longe das telas, ele estava em contato com a natureza. Ele Fez estava amigos. Fez um monte de amigos. Ele estava praticando esporte. Então, assim, a quantidade de benefício que tem só fazendo um esporte
É imenso, E tu imenso. sabias que a natureza é a nossa 8ª inteligência? O cara que escreveu, nem me lembro mais o nome, Howard, alguma coisa, Gark, alguma coisa, sobre as 7 inteligências que a gente tem, a 8ª é a natureza, porque a natureza é tão importante pra gente, é tão importante a convivência com a natureza. A natureza, quando tu tá tomada de decisão, tu tem que decidir, vou subir na árvore por esse galho ou por aquele. Ambiente, outra coisa, tu vê os ciclos da vida, então tu vê ali, a formiguinha, a barata, a abelha, o passarinho, e tu vê como é que os ciclos da vida começam e terminam, isso é super importante, tu aprende, e tu só vai respeitar e tu só vai cuidar de uma coisa que tu conhece. Então, se tu quer que respeite o meio ambiente, que seja defensor da natureza, que não polua o planeta, a criança tem que aprender com a natureza, tem que gostar, porque só vais fazer isso se tu tiver esse hábito. Senão, a natureza é distante para ti. Se derrubarem 20 árvores, não vai te fazer diferença. Mas se tu vive no meio da árvore, vai te fazer diferença. Acho que a pandemia, ela acabou reforçando muito isso, né, doutora? Durante a pandemia, nós morávamos em apartamento. Eu já citei isso em alguma das entrevistas aqui. E aí, eu comecei a me sentir muito... fiquei claustrofóbica de ficar naquele ambiente, porque o apartamento, né? Apartamento fechado. Então, eu comecei a operar em todos os sentidos para que a gente se mudasse para uma casa. E então, no passado, a gente acabou se mudando. E faz todo sentido isso também no desenvolvimento das crianças, doutora. Incrível! Porque chega final de semana, eu abro as janelas da casa, eles vão saem a correr no campo. E aí, daqui a pouco, descobrem um ovinho de passarinho, porque o Quero faz o ninho no chão. Então, eles começam eles fazem parte daquele processo do nascimento. Eles ajudam a cuidar, inclusive. Levam um pãozinho, sabe? Então, assim, é tão maravilhoso, né? Maravilhoso. A fantasia, porque quando tu tá brincando, tu pega um galho de árvore, tu pensa, é uma espada. Então, tu usa a criatividade, a imaginação, a tomada de decisão, o cuidado com o planeta. Tu faz exercício físico, tu melhora a tua coordenação motora. Então, tem muitas, muitas coisas boas que a natureza traz. Tu falou do ovinho, o Antônio tava lá no clube e ele encontrou uma cobrinha verde morta. Só que eu acho que ela tinha morrido recentemente. E eu falei, ai, Antônio, deixa isso daí pra lá, vai apodrecer. Ele pegou na mão e começou a brincar com aquele bicho. E eu falei, nossa, como é que tem coragem de tocar nisso, né? Mas ele tinha o interesse de tocar naquela cobra. Queria ver como é que era a textura, como é que se estava viva ou não estava, e sem o medo. Curioso, né? Curioso, Exatamente. E é ótimo isso. E mesmo quem mora em apartamentos tem a oportunidade de, sei lá, Ir pro frequentar parque, né? É. Pegar uma bicicleta. A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, 1 hora por dia de parque para as crianças. Vixe. Pracinha. Uhum. O parque 1 vez por semana, e um grande parque, tipo o nosso zoológico, ou então aquele ali que tem na Protásio, como é o nome? Ai, o Jardim Botânico. Botânico. Esses tu vai 1 vez por mês. Mas tu tem que levar a criança 1 hora por dia na pracinha. Exatamente, convívio social e tudo isso que a gente já falou. Os nossos já não vão, né? Não, o contato com a terra. Acabam indo o porque teu levam vai. em casa. Mas eu não, esse meu contato não com a tem terra, esse com a contato. plantinha, plantar. Minha mãe daí acaba plantando com eles, assim. Isso fez toda a diferença mesmo, né, doutora? Doutora, nós temos aqui mais alguns parceiros que te mandaram presentes. Aqui nós temos a Corujarte. A Corujarte, ela faz produtos personalizados, como a gente quer. Eu acho que tu vai adorar, inclusive, pro teu consultório. Porque eles fazem... Adorei, que coisa linda. Olha aqui, ó. Muito lindo. Olha aí. Mas olha que Essa lindo. daí é uma do Divertidamente. É Divertidamente, né? Que se chama. Sem Isso daí. sentimento. Essa daí eu acho que é a... Como é que é o nome? Puxa vida. O tédio. O tédio. Tédio, exatamente. E ela faz atividades muito bacanas. Depois eu vou compartilhar o perfil muito dela maravilhoso. contigo. Ela fez aquele jogo das batatas para uma das nossas convidadas. O outro ela fez dedoches. E eu acho muito bacana esses brinquedos interativos, né? Não, e é um brinquedo bom, porque é um material bom para a criança pegar. Isso é super importante, conhecer texturas diferentes, tocar em coisas diferentes para as crianças menorzinhas até. E aproveitar também para agradecer as marcas que nos vestem. Hoje eu estou vestida de Companhia Marítima /Shopping Sul, que é uma marca que tem marítimo no nome, mas tem roupas urbanas, coloridas, alegres, felizes. E eu tô bem faceira aqui hoje com esse azul maravilhoso. Tá linda. A Companhia Marítima que tá lançando coleção nova. E a loja da Companhia Marítima /Shopping Sul também é
a proprietária é a mesma de Floripa, que é minha vizinha, a Lu, perfeito. maravilhosa lá do Terraville. E então, estão todas convidadas para visitar lá. Eu tô toda vestida de companhia marítima e a minha amiga maravilhosa. Eu tô vestida de Isa Madi. Isa Madi, que os filhos da Isa São Madi meus pacientes, são né, pacientes da doutora Isa? Lúcia, olha Tu viu isso. só? O Miguel e a Mariana. Miguel e a Mariana. E a Isa tem roupas também lindíssimas, que vestem super bem, super chiques, elegantes pras mulheres aí. Ela sempre foi, eu conheço ela desde o nascimento da Mariana, sempre foi uma mulher, ela é paulista, né? Ela é paulista. Sempre foi uma mulher, né, Isa, querida, elegante. Muito. Não, as roupas dela são lindas. Depois a gente vai postar uma foto no perfil, e aí vocês vão dar uma olhadinha lá nos nossos looks. E temos mais um presente também para a doutora Lúcia, da nossa parceira Maxi Acessórios. Ah, mas Olha olha só. quanto presente. Tu vai sair daqui Bastante cheia de presente. E depois vou comer o meu bolo da Tabata. Isso mesmo. Aqui doutora. a gente mima os nossos convidados, porque a gente fala, eles têm que se sentir bem, têm que se sentir tranquilos, confortáveis aqui no nosso podcast. Não. É verdade. E olha, eu adoro uma conversa. E a gente também, né? Bom, a gente adora, a gente não cala a boca. A gente começa o dia falando e encerra só à meia-noite, doutora. Aqui o negócio é intenso, vamos ver se você vai gostar. Ai. A Maxi, ela tem revenda de acessórios, de Ai, olha semijoias. que lindo, maravilhoso, adorei. Gostou, Obrigada, doutora? Max, adorei, muito obrigada. A Maxi Acessórios, ela é maravilhosa, ela fica localizada em Porto Alegre, tem 3 lojas. E vocês, mulheres que quiserem ter uma renda extra, vocês podem trabalhar com a Maxi vendendo as semijoias. Só entrar em contato com eles através do Instagram. Hoje mesmo a gente conversava sobre essa questão da recolocação no mercado de trabalho pós-maternidade, né? Muitas mães acabam optando, mesmo no período de licença maternidade, estendem um pouco mais ou acabam optando então só por cuidar das crianças, não, né? É bastante trabalho. E quando decidem retomar o mercado de trabalho, a Maxi então oferece uma oportunidade que é fantástica, que é de trabalhar com algo que a gente gosta, quem não gosta, né? Nós mulheres, de estar se sentindo bonita e trabalhar com coisas bonitas. E para finalizar então, para fechar com chave de ouro nossos presentes para a doutora Lúcia, nós temos aqui um mimo da Nani Saikoski, que é a coloração pessoal. Doutora, tu conhece? Não. Tu acaba de ganhar uma sessão de coloração pessoal, que é um momento mágico, magnânimo e incrível para definir e escolher as cores que mais combinam contigo. Mas é visagista que chama? É como se fosse tipo visagismo. tipo visagismo. É. Ela testa as cores, cartelas de Mas cores que para bacana. cabelo, para as roupas. Além disso, também a Nani presta um trabalho de personal shopper. Ela acompanha, daí depois de fazer esse trabalho de cores, ela acompanha para fazer compras, enfim, leva nas lojas. Então é um trabalho muito legal. A Nani fica nessa ponte entre Porto Alegre e São Paulo também. Lá as paulistas, elas são muito antenadas também, né? Como a Na Isa. moda, inclusive, Então, Inclusive, eu vou fazer o meu, porque eu também recebi um. Eu A disse, eu Marina vou fazer também. o meu lá na loja da Isa pra saber qual tipo de cor combina mais comigo, né? Isso E mesmo. qual roupa escolher. e tu sabe que é muito louco isso, porque a gente acaba tendo muitos preconceitos na vida, né? Inclusive preconceitos também em relação a cores que tu acha que não te caem bem, enfim. E eu fiz a minha e tô usando, tô bem ousadinha, sabe? Tô usando cores que eu não usava antes. Mas Muito olha que bom. bacana, né? É porque a muito gente legal. não sabe qual o estilo que fica bem, assim. A gente tem o costume de usar preto, branco, marrom. É isso aí. São as cores básicas, né? Só que daqui a pouco, um laranja vai exaltar o teu rosto, vai te deixar muito mais bonita, brilhante. Só que a gente tem medo de usar, né? E a gente nem sabe, né? Na realidade, tem que alguém chegar e dizer pra ti que tu acreditas, né? Exatamente. E é tão legal a gente se reconhecer na pele que a gente se habita. A pele que habita tem um filme até com esse É nome. isso aí mesmo. Porque é tão legal a gente se reconhecer e essa autoestima que a gente tem que trabalhar desde a infância, É. cada vez mais fortalecida. Porque mães, isso também a gente fala muito. As mães, elas têm que se sentir bem, né, doutora? Como é importante. Eu acho que assim, ó, por isso que eu falei que o pediatra é super importante, porque esses dias eu vi nesses cursos que eu faço uma coisa muito interessante. Quando chega uma mãe com um bebezinho recém-nascido, tu não pergunta como é que tá o bebê, a primeira coisa que tu pergunta, Como é e que tá a daí, mãe? mamãe, como é que tu estás? Isso aí. Porque quem precisa ser acolhida naquele momento não é o bebê, é a mãe. A mãe tá que nem a Lizia falou, é um mês difícil esse O bebê primeiro vai tá bem. mês. Mas a gente, uma coisa que eu prego a minha vida inteira, a gente tem que ser racional. Tu tem que ser na média, tu não pode ser 8 ou 80, tem que ser 40, porque tu faz... por exemplo, não pode ver mídia, proibido ver mídia. Na minha casa não entra mídia. É difícil, é muito difícil. Claro que até os 2 anos tu tenta evitar, mas depois um dia que passou um pouquinho mais, outro dia tu diz, não, hoje nós vamos no parquinho, nós vamos brincar. Não tem iPad, não tem celular para ti. Mas a gente tem que saber exatamente, saber ser racional.
e usar as coisas da melhor forma possível. Não pode de mais nem de menos. E as mães ganham muita culpa por causa disso. Porque tem que ganhar de parto normal, porque tem que amamentar exclusivamente ao seio, sem saber se aquela mulher, por exemplo, fez uma cirurgia de mama que não consegue, né? Se aquela mulher tem um bico invertido, que é difícil para ela. Então, tem muitas coisas e hoje em dia é muito assim, ó. Ou tu é de um lado, tu é direito, ou tu é esquerda. A gente leva muito ao pé da letra, né, as coisas. Tu é Grêmio, tu é Inter, mas a vida não é assim, não é uma dualidade. A vida é cheia de cores, sabores, texturas, tudo. Então, cada ser é único, deixa ser cada um como único. Por isso que eu acho que assim, ó, essa coisa da parentalidade é importante, porque a gente aprende a ajudar os pais a serem melhores pais e, consequentemente, vão ser criados melhores adultos, que nem eu falei, conscientes, críticos. Autoestima. Autoestima é muito importante do que o pai e a mãe fazem com o filho. Elogio. Isso é outra coisa extremamente importante. Muita gente elogia. Ai, como tu tá lindo hoje. Ai, ganhou uma medalha na natação. Que maravilha, o mais rápido. Tu vai dizer, ganhou uma medalha na natação, parabéns pelo teu esforço. Não porque tu foi o mais rápido. Claro, tu pode até dizer, tu tá lindo hoje, mas o que é importante? É elogiar coisas que têm valores e não coisas que são materiais ou que passam. E aí, isso aí ajuda a fazer autoestima. E isso tudo tu vai ter no teu curso? Tu tava falando pra gente boa. curso. É isso aí, ó. Meu curso vai ser um clube de assinaturas. Ai, que show! É o clube Clube Fica Tranquila Mamãe. Quem é que pode participar, doutora? Todas as mães que quiserem. E como é que vai maravilha. funcionar? Onde é que acessa isso? Nos conta sobre esse curso. Na realidade, esse curso vai ser assim, ó. Olha, eu vou contar aí dos anos atrás, nos anos 90, eu sempre pensava, eu tinha consultório no centro, e a sala de espera era enorme, enorme. Eu sempre pensava, sábado de manhã eu vou chamar todas, porque as mães têm as mesmas dúvidas sempre, né? Sim. Não sabem dar banho, tem medo do coto, tem medo que sangre, tem medo que caia, que se corte, todas essas coisas de pediatria. Então, eu tinha uma vontade de fazer um cursinho, ó. 30 anos atrás. Acho que tu já deu algum curso, não dava na Unimed? Na Unimed. Porque acho que foi assim que a Diele te conheceu. Na Unimed, Ela ficou exatamente. fascinada. E na Unimed eu dava. Eu tinha o curso de gestantes e eu ia falar de pediatria. Aí, o que aconteceu? Eu sempre quis isso, mas nunca fiz. Depois, na pandemia, eu junto com a Fernanda, do doutor... a Fernanda Lucchesi, a gente fez um e-book que estava maravilhoso, mas tinha página demais e o cara não quis lançar. Nós queríamos lançar o livro, ele não quis lançar. Mas foi indo. Então, o que eu quero fazer agora? Um clube de assinatura, fazendo o seguinte: tu entra no meu Instagram, uma assinatura mensal, e vai ter ali, ó, gestação, primeiros 1000 dias, primeiro ano de vida, segundo ano de vida, como desenvolver uma criança, como estimular uma criança, vacinas, doenças mais comuns. Que são os conteúdos que tu já aborda, mas de uma forma mais aprofundada. Mais aprofundada. Exclusiva. E com um filmezinho eu falando que a mãe pode ver. E uma vez por mês vai ter um encontro, eu e as mães que fazem parte ao vivo, né? Maravilhoso. Quem mora em Porto Alegre, porque como eu tenho ali, dá pra ver no meu Instagram, eu tenho gente do Brasil inteiro. Quem mora em Porto Alegre, ou também um presencial e um online, para as mães perguntarem as dúvidas que quiserem. dentro já dessa Que assinatura. legal. Exatamente, eu estou cadastrada, pré-assinada, Que doutora. sensacional, doutora. O Mãe Pode Tudo, ele é o podcast oficial do Mamãe Completa, do aplicativo Mamãe Completa. Inclusive, eu quero ter esse curso aí dentro do Mamãe Completa, doutora. Vamos ver, né? Quero colocar dentro do Mamãe Completa. Eu tenho empresário, tu vai ter que falar com o Gabriel Xavier. Vou ter que falar com o Gabriel. Vamos fechar esse acordo aí, Gabriel. Vamos combinar isso. Mas, doutora, sobre o que tu falava antes, né? Sobre essa questão da educação em casa, enfim. Lá em casa eu digo para as crianças, gurizada, aqui é uma democracia. Tem a mamãe, que é a presidente. Isso, autoridade. A autoridade. E nós decidimos juntos o que é melhor. Mas, claro, eles se sentindo parte das decisões, eles tendem a ter mais comprometimento. Exatamente, com a responsabilidade. responsabilidade sobre aquilo que eles mesmos ajudaram a decidir. Então, eu acho que Isso é super importante, porque se tu não faz isso, o que a criança pensa? A criança nem pensa, ela não decide nada. E quando entra na vida adulta, é aquele indeciso, não sabe o que quer, não sabe nada, se perde, é inseguro,
seguro, não tem autonomia para fazer as coisas. Então, desde pequenininho, tu tem que ensinar responsabilidade, tu tem que deixar claro que tem limites, tem regras. A gente tem que ter regra e tu tem que saber o que tu pode deixar a criança decidir. Mas tu pode incluir a criança nas negociações da família. Então, sempre exatamente, negociar, isso é negociável, isso é inegociável. Tu não quer tomar banho agora? Tudo bem, não vai tomar banho agora. Mas não tomar banho é uma coisa que não existe. Tu pode escolher, ou tu toma agora às 5 da tarde, ou tu toma às 9 da noite. Educação positiva. Educação... Tá rodando muito isso da educação positiva no Instagram, uns memezinhos. Vou utilizar a educação positiva com a minha companheira de beach tênis. Tu quer jogar agora ou tu quer jogar depois? Tu vai fazer isso dessa forma ou tu vai fazer da outra? Eu achei muito bacana isso. Eu vou te mandar uns videozinhos que tem bastante gente usando essa educação positiva além dos filhos, né? Por exemplo, eu usando com a Lisier. Lisier, tu vai fazer isso agora ou tu vai fazer isso depois, né? Mas não usa comigo educação positiva. Educação positiva e comunicação não violenta. Exatamente. É duas coisas que se usam muito e que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Eu cobro a doutora Lisier. Eu falo, Lisier, eu preciso que tu faça isso. Tu já falou com a doutora? Tu já fez isso agora? Mas ela vai mandando solto, sabe, doutora? Tipo assim, vai mandando lembretes soltos. E eu, né, com meu TDAH, vou vivendo a vida, vou fazendo... Porque esse negócio da ordem é uma coisa que realmente, assim, eu tenho... Meu temperamento, ele é mais, assim, criativo, mais solto. Então, eu realmente preciso me focar muito. Eu tenho que ter hiperfoco naquela coisa que eu vou fazer. E aí, ontem a gente descobriu, então, um formato de pra eu conseguir operar melhor, que é, assim, mandar por tópicos. Tudo junto. E aí, eu vou fazendo, ok, sabe o checklist? É mais fácil pra quem tem TDAH. Eu tenho TDAH e diagnosticado desde os 6 anos. Eu utilizei Ritalina por muito tempo. Hoje, eu consigo controlar. Claro que eu tenho momentos em que eu não controlo, né? Mas eu consigo me controlar, de certa forma, em alguns momentos. E um deles é na minha organização pessoal. Não digo nem em casa, mas assim, eu tenho uma agenda que é toda organizada. Eu sei exatamente a hora dos meus compromissos. Eu chego sempre com antecedência nos locais. E eu tento fazer isso... Ela está implementando agora esse formato em minha vida. Eu estou colocando rotina. Estou colocando rotina. Isso como é uma coisa bom, que né, eu doutora? tenho É muito bom. uma rotina em casa. E eu vou até falar sobre a rotina, que é um tópico que eu amo. Nosso cérebro, ele gosta de previsibilidade. Ele precisa. Ele não gosta de gastar o fosfato dele à toa. Então, ele gosta de gastar a energia que ele tem para resolver problemas difíceis. E não porcariazinha que tu vai lavar os dentes, vai comer tal hora. Então, quando tu tem uma rotina e tu institui rotina desde que a criança entra em casa recém-nascida, claro que no primeiro mês de vida é difícil ter rotina, mas depois, à medida que vai crescendo, tu vai botando rotina da hora do banho, rotina da hora de dormir, rotina da hora de comer, porque o cérebro precisa disso. O cérebro, ele sabe que quando tu tem rotina, quando tu tem previsibilidade, tu fica menos ansiosa. Viu, Lisier? E eu acho que um dos maus também dos tempos, inclusive, o Divertidamente aborda isso, a ansiedade, né? A ansiedade. E As aqui, pessoas ficam cada vez mais ansiosas. Tu sabe que lá em casa a gente tem uma rotina cravada. Claro que cravada, mas eu abro exceções, flexível, né? Flexível. Rotina flexível. Exatamente. O Antônio dorme às 9h30, 10 horas. Tá? 9h30, 10 horas. Vamos começar de dia, né? Ele acorda, se veste e vai pra escola. Ele não tem tempo muito pra ficar em casa. Ele acorda 8h30 e ele já vai pra escola às 9h. Ele pega a van às 9h. Ele volta pra casa às 6:50. Então, ele fica o dia inteiro na escola. Tem a rotina da escola. Ele volta pra casa, eu dou o tempo ali de 1 hora pra ele jogar com os amigos, pra ele ver TV, pra ele relaxar. Ele vai tomar o banho dele, ele vai jantar e ele vai dormir. Então, durante a semana, a gente tem uma rotina cravada. Isso é muito importante. Ontem, por exemplo, ele saiu da rotina. Ele foi dormir, era quase meia-noite, porque ele queria ficar assistindo as Olimpíadas comigo. Eu deixei. Ele saiu de si. Ele ficou brabo, ele ficou irritado, ele ficou estressado. Porque ele dormiu pouco, né? Não. Ele não dormiu pouco. O fato dele dormir pouco, ele acordou super bem hoje. O fato é que ele passou do horário dele.
né? Ele consegue, quando a gente sai, vai para um jantar, ele passa tranquilamente do horário. Mas eu vejo que em determinado momento ele começa a ficar cansado, né? Porque ele saiu da rotina. Não, e a rotina é isso, é menos ansiedade, porque tudo é previsível, tu sabe o que vai acontecer. Então, não tem grandes surpresas, tu tem menos Tu não ansiedade. precisa queimar o teu Menos teus imprevisto, menos ansiedade. Exatamente. Eu já tenho uma maneira um pouquinho diferente, assim, ó. A gente Como eles têm uma conversou já rotina sobre muito isso. intensa na escola, porque é um dia inteiro que os dois passam o dia inteiro na escola, quando eles chegam em casa é um momento de não ter rotina. É um momento de lúdico, de brincar, de correr na grama no verão, né, quando chega no final do dia, ou de manhã quando acordam, o Nicolas joga futebol, já sai jogando futebol porque ele gosta muito, então assim, é imprevisível dentro da previsibilidade do que a casa oferece, sabe, doutora? E claro, né, nesse momento assim do banho, o pequeno tem de dizer assim, mamãe, pode matar o banho hoje? Digo, filho, matar o banho não, mas, né, vamos combinar, então, só mais um minutinho, então, mamãe, então eu acabo né, deixando ele sentir que ele também pode decidir aquele momentinho de tomar banho, mas nos momentos que a gente tá em casa, por eles terem uma rotina muito rigorosa na escola, eu deixo que eles se soltem e deixo fluir, assim, sabe? Mas tu eu deixa já não outra coisa consigo. que é extremamente importante, que é o brincar. Brincar tem tudo a ver, porque a gente precisa muito brincar. E brincar como se brincava antigamente, correr na Sentar, rua, Exato. pé de jogar carrinho. coisinhas, pegar coisas que tu pega, pular corda, subir na árvore, Crianças andar de hoje em dia não fazem bicicleta, mais isso, Exato. né? jogar futebol na rua, brincar de caça-tesouro. Eles fazem teatrinho, doutora, sabe? Assim, eles Ai, chegam, eu pegam não as tenho caixas, eles fazem teatro. Claro que é muito mais cansativo pra mim também. Com isso, certeza, né? né? Porque eu tô cansada do dia inteiro, mas a casa é deles, porque também tem outra coisa, assim, casa que tem criança, não é uma casa organizada, é uma casa limpa, que tem que ter higiene, mas a minha casa é dos meus filhos. Eles brincam, eles sabem que tem a sala ali, depois eles guardam, mas eles podem usar os espaços todos, né? sim. E eu sinto que eles têm essa necessidade de voltar da escola e se soltar. Porque é muito preso, é muito Não, é muita né? rotina, né? É muito compromisso. É muito compromisso, especialmente o Nicolas, que já tem 8 anos, eles têm aula, são várias matérias, disciplinas é. e professores diferentes para cada disciplina. Então, assim, é muito. Ó, o horário começa, e daqui a pouco tem o horário do lanche, daqui a pouco volta mais aula. Então, tem que ter um momento de relaxamento, né? E isso é ócio, né? Que o ócio é criativo. Exato. Porque muitos pais não deixam a criança ter ócio. E no momento que tu cria, quando tu não tá fazendo nada, tá sentada no teu canto, vem milhões de pensamentos criativos para ti. Então, o ócio, como dizia o Domênico, não sei do que, é o tédio criativo. É importante deixar as crianças terem tédio. Tem muitos pais que, é compromisso, é inglês, é tênis, é Sim. natação, é matemática, é Kumon, é não sei o que, não sei o que. As crianças não param, elas começam às 8 e param às 9 para dormir. Sim. Então, é importante ter esses momentos de ócio, esses momentos brincar e ócio, são extremamente importantes no desenvolvimento da criança. E no desenvolvimento cognitivo também. Que é o que a gente teve também, né, Marina? Porque eu não tinha celular na minha época. Não, eu tinha. Só que assim, eu moro num prédio que tem 15 apartamentos e não tem nenhuma criança. Então, Antônio, na minha época, era cheia de crianças. Eu morava no mesmo prédio. E eu brincava, a gente descia, a gente corria lá embaixo, a gente subia em mundos, sabe? E hoje o Antônio não tem isso. Então, eu vejo que ele chega, ele quer se atirar no sofá. É o momento dele se atirar no sofá e relaxar, sabe? Não quero fazer nada. Só que nesse não quero fazer nada, eu aprendi que ele começou... mãe, pega isso pra mim. Mãe, pega aquilo pra mim. Mãe, não... Falei, filho, calma aí. Eu não sou tua empregada. Eu sou tua mãe. Tu tem perna, tu tem braço, tu tem mão, tu sabe fazer sanduíche, tu levanta. Eu também tô cansada. Eu também trabalhei o dia inteiro. Então, vamos combinar de uma forma que fique bom pros dois, né? Mas eu sinto falta disso do Antônio. Eu tinha muito isso e ele, infelizmente, não tem. Então, eu levo ele no final de semana. A gente sai pra andar de bicicleta. Agora, ele veleja no final de semana. Então, assim, eu dou atividades lúdicas e gostosas, esportes, pra ele fazer no final de semana. É porque a gente, pela insegurança, a gente vive confinado. E, além disso, o cimento substituiu as áreas verdes. E o que acontece? A gente fica em casa de cimento, sem área verde. Essa é a grande importância de, nos fins de semana, porque, claro, isso aí que eu falei de ir na pracinha é para criança pequena. E não é fácil para todo mundo. Muitas coisas que a gente fala é muito teórica, porque é difícil alguém que mora
que trabalha é levar uma criança na pracinha que não tem condições econômicas de ter uma babá. Quem tem babá leva tranquilamente, vai na pracinha do bairro. Mas se não vai durante a semana, no fim de semana aproveita, vai curtir a natureza. A natureza é fundamental na vida da pessoa. Lizia, estamos chegando no final. Estamos chegando. Que bom, agora eu vou comer o meu bolo. Ai, ela tá louca pra comer o bolo, viu? Bolo da Tabata. Só nos comenta aqui agora, então, nesses mais de 40 anos de profissão, assim, o que tu destaca como o principal desafio atual, da atualidade na pediatria, né? Nesse momento pessoal que tu também tá vivendo, né? Eu acho que assim, ó, o mundo mudou. E os pediatras, como eu, têm que mudarem. Porque a gente tem que acompanhar a nova era, que é uma era que é muito mais importante tu te preocupar com desenvolvimento que com crescimento. Crescer, todo mundo cresce, mas se desenvolver, transformar aquela criança num adulto saudável, com boa saúde física e mental, é a função dos pais. Mas o pediatra é a pessoa que pode ajudar as famílias. E qualquer atraso no desenvolvimento, a quem cabe ver? Não é o pai e a mãe. É o pediatra. Então, eu acho que assim, mudou muito. Muita coisa que eu falo hoje em dia, eu jamais aprendi na faculdade. Eu aprendi com a vida e com estudos. E a pediatria que eu aprendi lá nos anos que eu me formei em 83, fiz residência em 84, 85, não é mais a mesma. Tudo, as doenças mudaram, os remédios mudaram, as vacinas mudaram e o comportamento humano mudou para melhor, eu acho. Eu sempre digo que os pais dessa geração, que nem a Lisier, que nem a Isadora, são muito melhores porque eles se preocupam. Primeiro que o papai assume muitas funções. É verdade. Ele ajuda a mãe, que antigamente ninguém ajudava. E segundo, só a mãe trabalhava sozinha. Hoje tem uma rede de apoio muito grande para as mulheres. E a gente se deu de conta que maternidade não é mãe, não é só mãe e pai. Maternidade é isso e mais um entorno. É um sistema. É um sistema, exatamente. E a importância e a potência do pediatra nessa... Isso aí. Então, a gente, assim, como pediatra, tem que te deter nesse assunto da parentalidade, do comportamento, de ajudar as famílias, de dar bons conselhos para as famílias. Com certeza. Verdade. Doutora, foi uma honra te ter aqui. Muito obrigada. Eu queria mandar um beijo especial para tua mãe. Eu adoro quem acompanha, Fica Tranquila Mamãe, acompanha também as postagens que a doutora faz da mãe dela, que é uma fofa, maravilhosa, querida. De 94 anos, um grande lúcida, exemplo. Como a tua mãe é um grande exemplo. É a minha mãe até hoje, minha mãe sempre trabalhou muito, mas sempre foi... Se tu ouvir ela falar, ela vai dizer exatamente isso. Chegou em casa, problema na rua. Agora eu tenho que estar presente com meu marido e com meus filhos. Que legal, que bacana. E ela é uma pessoa iluminada, dá pra ver pelas redes, assim, ela é incrível. Ela faz uns trabalhos manuais também. Ela borda e faz tricô. Que legal, um doutora. Exemplo, que bom. Seja muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço e vou convidar todo mundo que está aqui para seguir. Quem não é meu seguidor, fica tranquila, mamãe. Isso aí. E, gente, só uma coisinha. Nós estamos nos Estúdios Combo. Nos Estúdios Combo. Tá pronto para receber vocês, para vocês terem o seu podcast. Seja fazer podcast, para fazer foto, para fazer filme. Então venham pro Estúdios Combo. Eventos externos também. Um lugar muito acolhedor, muito aconchegante. A gente adora estar aqui. Gostou daqui, doutora? Muito, adorei. Gente, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada. A gente que agradece.